Gente, bem-vindo a mais um Café com Artista. A gente está dando continuidade à programação paralela da exposição Mesa Posta. E hoje a gente vai ter a presença de duas artistas muito queridas no circuito e colaboram muito para que a gente pense esse universo da cultura dentro do nosso estado, dentro de Belém, enquanto aspecto da educação, enquanto aspecto da performance, do canto, enfim, enquanto vários corpos, né? E o tema que traz esse encontro de hoje não poderia ser outro, que envolvesse esse corpo enquanto tema também, no caso, o corpo que desenha. A gente vai ter a presença da artista que está expondo aqui com a gente, a Dairi Paixão, e a artista Anne Dias, que também é uma grande amiga nossa e que participa de várias ações culturais na cidade, que com certeza vai estar engrandecendo esse encontro de diálogos. A gente vai estar inicialmente, né, desde já agradecendo a presença delas aqui nessa noite, nessa sexta-feira, né? Sextou agora na live e a gente vai estar apresentando essas duas queridas agora com a mini bio delas para vocês. A Dairi Paixão é arte educadora, pesquisadora e artista visual, graduada em licenciatura em artes visuais pela UFPA, ministrou diversas oficinas de fotografia artesanal, desenho e artes visuais, atuou como mediadora cultural em diversas exposições, fez parte do Núcleo de Formação e Experimentação da Associação Fotoativa em 2019, integrou o Coletivo Aparelho entre 2018 e 2019, é coordenadora do Educativo, né, da edição atual e também da 10ª edição do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia. E a Anne Dias é atriz, cantora, conversa com a fotografia e atua como produtora cultural há mais de 30 anos, se interessa no diálogo entre arte, cultura, educação e cidadania, é colaboradora da Associação Fotoativa, onde compõe o Núcleo de Formação e Experimentação, atuando na articulação e realização de processos que envolvem a relação entre arte e educação, é terapeuta ocupacional e professora da Universidade do Estado do Pará desde 1993. Minhas queridas mulheres incríveis, sejam super bem-vindas ao nosso projeto. Já é a segunda participação da Dairi, mas a primeira participação com uma obra, né, que está aqui ao nosso ladinho, lindamente exposta. E muito obrigada assim, por ter topado estar com a gente essa noite, vocês duas. E eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível de diálogos. Super bem-vindas, queridonas. Obrigada. Super obrigada. Super grata pelo convite. Estou bem feliz de estar próximo, né, do Candeeiro, esse espaço que está aí potencializando muita coisa legal nesse ambiente virtual e que a gente não vê a hora de se encontrar, né, e ocupar ele. Super grata pelo convite. Então, meninas, a gente deixa vocês, né, à vontade, como queiram começar. Mas, assim, queria, antes de tudo, assim, de vocês iniciarem, entender um pouco como é que foi esse encontro de vocês na arte, né? Como vocês se conectaram e, a partir dessa conexão, como vem se expandindo essas outras relações. Na minha memória, acho que encontrava com a Anne na Fotoativa, né? Sempre, não sei, cheio de luz, falando, dançando pelo espaço. E acho que a gente se aproximou mais quando eu entrei no aparelho como estagiária, que eu estava fazendo a licenciatura em artes visuais, e aí tem uma disciplina, né, que é o estágio em espaços culturais. E aí eu senti esse desejo, né, de me aproximar do coletivo, do espaço, de pensar arte e educação nesse lugar não formal, né, para além da escola. E aí eu lembro que eu conversei com a Anne, assim, que a gente fazia parte do laboratório de projetos lá da Fotoativa. Falei, eu queria fazer parte, como é que faz? Ela, pode vir, só chegar, traz os documentos da FPA, vai tal dia que a gente vai estar lá, vai apresentar a biblioteca. Aí eu acho que a gente foi se aproximando mais nesse contexto do projeto, né, e pensando coisas, atividades, com esse link com a fotografia, com a Fotoativa. E a partir daí a gente foi criando, foi inventando. Sim, na lembra minha que a memória gente é assim. Lembra que a gente fazia parte também do Fotaxia,
que era o grupo lá da Fotoativa, que envolvia esse diálogo, né, entre a arte e a educação, né? Então, já ali conversando sobre o brincar, sobre a fotografia e outras linguagens artísticas, nessa relação com a educação. Ali a gente começa, né, a se encontrar e conversar, trocar ideias, e depois lá no aparelho, né, também estava lá, e a Daire veio, então, para compor o grupo, e foi chegando de uma maneira muito generosa, muito afetuosa com as crianças no Porto do Sal, na biblioteca do Porto, que era o espaço que a gente desenvolvia, né, esse trabalho assim especial, eu digo o estágio, né, que ela estava desenvolvendo, e todas as ações do aparelho, e a Daire chega pelo estágio, mas vai se envolvendo nessa teia, né, de relações, de ações que compunham assim, as experiências do aparelho, né, no Porto do Sal. Sim. Aí a gente começou a inventar Tem Holiday, começou a inventar mostra, começou a inventar circular, oficina, né? E sempre essa ideia de troca, bora fazer, o que a gente pode fazer. Sim. E foi muito incrível, porque eu também conheci o aparelho quando eu era mediadora do Prêmio Diário, no ano anterior. Aí quando chega aquele montão de crianças, a gente fez uma atividade juntas, eu já me encantei pelo projeto, um ano atrás, né? Aí quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio, eu já pensei assim, não, quero colar com o aparelho, quero conhecer o projeto. E aí foi esse encantamento com as crianças, com essas possibilidades do espaço, de pensar arte e educação nesse lugar, o desenho, a fotografia. E aí por aí a gente começou, né, o trabalho. E o aparelho tem, né, essa possibilidade, né, de ser um espaço de encontro de pessoas das artes visuais, da música, do teatro, dentro das ocupações que aconteciam lá, né, no Porto do Sal. Então tinha também as outras pessoas também que sempre estavam trocando nesse cotidiano da Biblioteca do Porto, né, onde a Daire começa a trazer a sua história, que é essa relação com o desenho. Porque aí surge, então, a ideia do trabalho de conclusão de curso, né? Então, começa a ser construída, né, nessa experiência. Então, são várias pessoas que estão envolvidas assim, nessa relação que é o do encontro das duas artistas, eu e a Daire. Tinham outras artistas, tinha a Débora Oliveira, a Maria, né, a Paloma, então, o Leonardo, todos que estavam ali compondo, a Rita, que estavam naquele momento produzindo bastante, construindo um cotidiano da Biblioteca do Porto e todas as outras atividades que atravessavam aquela experiência do coletivo Aparelho, né? E a Daire chega, então, com essa vontade de atuar numa experiência de arte e cidadania, numa experiência mais ligada a um território com a singularidade que é o Porto do Sal, né? E a gente estava lá trabalhando, estava fazendo as coisas, então foi muito bacana a chegada dela, porque ela chegou muito disposta para a conversa. Me lembro de uma foto, assim, uma foto que a gente fez nesse dia, da chegada da estagiária, já com a criançada, assim, super, né? E depois já era aquele processo, não sei se eu vou acompanhando, depois era aquela coisa de ler para as crianças, de estar com as crianças, se encantar primeiro pelos livros da Biblioteca do Porto, lembra, Daire? Sim, eu lembro de um dia que foi um sábado, né? Aí eu fui recebida acho que pelo Léo, nesse primeiro momento, aí ele me contou como era o espaço, como é que chegava, me apresentou para as pessoas do mercado, né? De toda essa relação que o aparelho constrói com a comunidade, foi me apresentando as crianças, e aí num sábado eu lembro que encontrei com a Anne lá, e ela começou a me mostrar a biblioteca, né? Os livros, os grandes autores da literatura infantil juvenil, só livrões assim, incríveis, né? Livros da arte, de Belém, de artistas daqui, e aí a cabeça explodindo de ideia, né? O que fazer. E aí eu lembro que uma criança entrou e aí a Anne começou a ler, assim, vamos ler junto? E aí ela começou a ler, e a criança lia um pedaço, ela lia outro, ia conversando, e ali eu fui entendendo, né, também vendo a coisa acontecer, como era estar naquele espaço, né, esse respeito, esse cuidado
com cada criança, de abraçar, de olhar, de sorrir, de olhar no olho delas, né? De falar assim, a gente está aqui, estamos aqui com vocês. Então, eu fui aprendendo isso, né, nesse dia a dia. E aí foi me empolgando, estava sempre, ia toda semana, a partir daí começa com esse vínculo do estágio, né, e vou construindo até o projeto do TCC, né, que esse espaço me provoca muito, eu aprendi muito, e me interessa trazer esse conhecimento para compartilhar, né, por isso a escrita do projeto, as oficinas que a gente foi desenvolvendo, e aí, assim, também como me atravessa com a minha história com o desenho, né, pensando esse lugar da temática que a gente traz, que é o corpo que desenha, eu cresci dizendo que eu não sabia desenhar. Falava isso, eu entrei na faculdade de arte dizendo que eu não sabia desenhar, que eu ia ser fotógrafa, que eu tinha outras coisas para fazer, para aprender. E aí eu fui desconstruindo a própria ideia que eu tinha de desenho para que eu começasse a desenhar e me sentisse à vontade com o meu processo, com cada linha que eu fazia, né? Então, quando eu chego na biblioteca e começo a pensar atividades de arte com as crianças, eu escuto o tempo todo isso delas. Ah, tia, eu não sei desenhar. Não, meu desenho é feio. E aí eu falo, caramba, era eu essa criança que falava isso. E agora? Qual é o meu trabalho aqui? Qual é a minha missão? O que eu posso fazer para tentar modificar essa ideia para que elas se sintam à vontade em criar? Porque está tudo ali nesse corpo da criança, essa potência, essa imaginação, essa criatividade, né? Então, como que a gente sai desse lugar negativo do eu não sei, eu não consigo, e não, vamos tentar, vamos fazer de outro jeito? Quais são as imagens que a gente pode ver? Vamos olhar para o mercado, as linhas que tem aqui, que constrói esse espaço? E aí, a partir dessa provocação delas, de estar ocupando ali, isso me provoca para desenvolver o projeto, né? Como eu, enquanto arte educadora em formação, posso trabalhar com uma criança que insiste em me dizer que não sabe desenhar? E a gente vai criando alguns projetos de oficina, né? Sempre com esse fazer coletivo, né? A provocação vinha, eu compartilhava com o grupo, com o coletivo, e juntos nós pensávamos oficinas para estar atuando com elas, né? De colagem, de pintura, que esse modo de fazer coletivo também era algo super fascinante, né? Dentro dessa experiência. Porque nada saía só, né? Todo mundo juntava, conversava, e tinha as reuniões, e vinha o projeto circular, e vinha as ações que a gente planejava. Então, dentro dessa super formação, né, que eu fui tendo com a presença do coletivo. Interessante quando tu colocas a relação do desenho, né? Porque há muito tempo o desenho, quando ele foi construído nesse aspecto do aprendizado, ele era muito visto como uma forma tecnicista, né? Que você tinha que aprender fórmulas e regras, que estabelecia um cânone que trazia essa expectativa de que fosse formar algo muito próximo da realidade e que a figura ela era representativa nesse sentido, porque era algo que trazia o belo, né? Então, a desconstrução disso ao longo do processo de ensino e também de perceber que o desenho ele é linha, que ele é forma, que ele é volume, que é movimento e que todas essas dinâmicas do desenho presente, né, na própria gestalt do objeto, ela desconstrói esse princípio demarcado e rígido, né, do aspecto do saber desenhar, né? É uma coisa que a gente encontra nessas relações com as crianças, encontra com as relações das pessoas que depois se interessam a fazer um curso ou entrar numa universidade. É sempre uma relação assim de um afastamento e de negação, né? Eu não sei desenhar. Então, eu acho que é algo muito historicamente nos selado, né, como se o desenho fosse algo inalcançável, e que ações como a que tu desenvolves, né, são possibilidade de desconstrução do olhar para o que é o desenho e os modos que a gente já vem exercitando de como fazer esse desenho, né? Porque o desenho também é uma linguagem muito subjetiva, né? E por ser subjetiva não necessariamente precisa estar dentro de um padrão, né? E a criança desenhando, né? Ela se torna totalmente presente, é muito natural ela desenhar. A gente, antes de nós quatro, e quem estiver assistindo, escrever o nosso nome, a gente desenhava, né? A gente riscou uma parede, a gente rabiscou um papel. Então, esse primeiro movimento, ele é muito natural. Eu gosto sempre de falar sobre
quando dou oficinas, né, de desenho, que o registro mais antigo do ser humano são desenhos que estão nas cavernas, né? Que podem ter sido de crianças, podem ter sido de adultos, eram rituais, né? São muitas possibilidades, mas que ele vem como esse primórdio, né, da criança, do ancestral. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo, né? Porque é muito comum o adulto que não sabe desenhar, mas e a criança, né? Como que a gente trabalha ali com ela para que esse natural aconteça, né? Essa presença, esse corpo, esse gesto. A criança, né? A criança, ela começa de forma muito livre mesmo, né? Porque as garatujas são experimentações, né? São experimentações sensório-motoras, é alguma coisa que tem a ver com movimentos. O início é movimento, é sensorial e motor. O significado, às vezes, não tem nem palavra, a criança não fala ainda uma linguagem verbal, organizada, já fala de outro modo, né? E aí depois ela vai esses sentidos, os sentidos do desenho, quem atribui é o adulto ou ela do modo dela, né? E ela do modo dela, né? Então isso é super importante no início do desenvolvimento da criança, né? Na relação com o desenho, que é essa forma livre das garatujas, né? Aí depois vai criando, né? Alguns pesquisadores falam de um processo de desenvolvimento, digamos, eu acho que aí já tem uma visão de desenvolvimento que acaba seguindo um padrão, mas assim da forma humana, né? Começa o risco, depois coloca a cabeça e puxa as pernas, depois os dois palitos, depois os outros palitos para o lado, que seriam as mãos, depois começa a criar corpo. Existem esses estudos, né? Existem esses estudos que falam desse desenvolvimento do desenho, mas, na verdade, é tudo muito livre no início, é muito livre, e aí a gente vai perdendo. Sobre isso que tu falaste, inclusive, eu já fiquei pensando aqui, porque, enfim, eu tenho 50 anos, né? Então, a minha infância foi assim, começando a desenhar também, assim, na escola, era plena ditadura militar, né? Então, eu lembro muito assim que eu estudava numa escola pública quando tinha 8, 9 anos, e era uma escola bacana que tinha as salas, e a sala de arte, ela tinha um piano grandão, lindo, mas não, só tinha, eu me lembro da Áurea, uma amiga que eu lembro muito bem do nome dela, porque ela tocava piano de vez em quando, que era quando eu tinha uma experiência assim mais artística, digamos, né, nas aulas de arte, porque o desenho, as aulas de desenho eram para desenhar a bandeira nacional, os símbolos da pátria, né? Então, é bem daquele momento da ditadura militar, então as aulas de arte, elas eram utilizadas para difundir uma visão aprisionada, né, de patriotismo, né? Então, e acho que isso acaba ficando muito, né? Então, eu particularmente levei um tempo para me desprender disso e dizer também eu quero desenhar. Até hoje, né, Daire? Às vezes eu falo, não sei desenhar, mesma coisa. Assim, né? Não sei desenhar. Porque vem isso, né? Que fica, né, embutido na gente, que talvez só desperte quando a gente, né, se possibilita esses momentos assim e imagina como foi tudo isso, né? Agora quando a gente coloca o corpo que desenha, tem uma relação, não necessariamente do desenho enquanto suporte, né? Mas quando vocês falam inicialmente até dessas experiências, de como é que vocês conectaram isso com a cidade, seja ainda, né, com a fotoativa ou nas relações construídas com o projeto Aparelho e nas outras relações que vocês constroem, é o corpo de vocês, a estrutura física, que também está propondo outros desenhos, né? Então, esse movimento, né, desse corpo na cidade, ele cria geografias, né, culturais, que essas geografias, independente de haver um suporte, né, de um papel,
elas são constituídas enquanto aspecto do aprendizado na memória desses sujeitos que vocês têm contato, né? Porque provavelmente essas crianças, né, que foram trocadas nessas experiências, né, de diálogos, quando a Anne chega com ele, eu vou ler uma parte, você lê outra, esse exercício coletivo, ele acaba fazendo com que, a partir dele, a memória daquela criança, inclusive do compartilhamento da leitura, seja outra. Então, a forma como esse desenho é construído na cidade, a partir dos gestos, ela também quebra esses limites, né, dessa bandeira estruturada, né, de uma forma de a gente copiar somente modelos já estabelecidos, né. Então, o corpo, ele está ali também trazendo esse desenho para a cidade, né, e sugerindo para que esses outros corpos continuem seus próprios desenhos, né. Que lindo isso, Ed. Eu entendo, né? Quando vocês falam no volume de todas essas ações, nossa, isso deve ter sido incrível, né, para as crianças, assim. E claro que em outras ações que vocês têm desenvolvido, mas mais especificamente essa. Imagina, né, de você levar a possibilidade de diálogo para dentro do espaço que tem uma rotina que é totalmente diferente de uma rotina de uma oficina, de um curso, de uma contação de história, e desdobrar isso para que essas crianças comecem a enxergar que há outras formas de construir novos desenhos é muito massa, né? E aí é o corpo se movimentando, né? Assim, o que me veio quando a fala é sobre os afetos, né? Então, assim, os encontros que vão configurando uma caminhada ali, né? Por exemplo, naquele espaço físico do mercado, inicialmente, né? Do Porto do Sal e a Biblioteca do Porto, com os espaços que cada um de nós traz, né, traz para aquele lugar, né? Quando eu falo dos caminhos desde uma escola formal, num período difícil da ditadura, mas também os corpos que eu trago também da minha casa, da minha experiência com a minha família, nos bairros que eu vivi, nos lugares que eu passei, a Daire também trazendo esses outros lugares e outras relações. Acho que isso tudo vai configurando assim um modo, né, da gente criar juntos, né? Porque aí cria novos modos, né? Quando encontra as crianças, cada um traz uma história, cada um traz histórias, cada um traz vários corpos, né? Várias formas de se movimentar, de agir, de perceber e sentir o mundo, né? Aí no encontro aí se transforma em outra coisa, ou novas possibilidades. Acho isso muito incrível. E que é um exercício do desenho, né? Porque o desenho é movimento também. Sim. E é um risco, né? Um risco e um risco de desenhar. A Tem Ana Flávia Feijó falou que a partir da fala da Josiane, ela se recorda da infância, que ela pouco desenhou a partir da liberdade. Os desenhos já estavam prontos e apenas preenchia com as cores. As atividades mimeografadas. Era assim, vinha tudo pronto, mimeografado para a gente pintar, e sendo que a capa do trabalho, normalmente, quando a professora, que ela pintava bem bonitinho. Né? E a ideia, né? Até desconstruir tudo isso, né, Dairi? Sim, né? Porque a gente vê, esse é o desenho certo, né? O que eu estou pintando é o desenho. A minha função é só pintar. E aí, como que isso vai ficando no nosso imaginário, né? Se eu não faço um desenho igual a esse, que é o desenho, o meu não é desenho. Eu não sei desenhar. Né? E como que isso parece muito simples, mas isso nos acompanha, né? Acompanha as crianças por tanto tempo. Você não tem estímulos em casa, você não vai ter outros lugares. A gente vai crescendo mesmo com essa distância, né, no desenho. Enquanto é problemático. Eu me recordo desenhando muito cedo, assim, muito cedo, eu fazendo rabiscos. Eu lembro que eu morava em Imperatriz e a gente tinha um vizinho que desenhava um super-herói, então ele mais velho que eu, ficava olhando e eu começava a rabiscar e comecei a desenhar esses super-heróis, né? Eu estava até falando
um dia desse sobre como começar desenho, eu sempre começava pela sunga lá e aí eu desenhava a perna e tal, e depois eu seguia pro resto do corpo. E eu lembro de um trabalho que eu fiz, numa tábua de madeira com pregos, tipo, fui pregando e tipo, delineando como se fosse a silhueta de uma pessoa. E a minha mãe guardava tudo isso, assim, eu lembro dela guardando isso, pegando, mostrando para as amigas, que ela achou a coisa mais linda do mundo. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu acho que no máximo 7 anos, porque ela ainda morava com meu pai, e eles separaram mais ou menos nesse período, quando eu tinha 7, 8 anos. Quando eu vou morar com minha avó, essa prática ela já era mais um desafio para mim, porque lá eles não viam com bons olhos o desenho, né? É da roça, então o negócio era trabalhar e tal. Às vezes eu desenhava escondido, não tinha um caderno de desenhar, tinha que desenhar no caderno pautado, e isso também gerava uma outra questão, que era eu não podia estragar o caderno, enfim. Mas mesmo assim eu continuei desenhando até chegar em Salvador. Quando eu voltei a morar com minha mãe, eu ainda continuei desenhando, e eu lembro quando eu vim para Fortaleza, eu ainda trouxe uns desenhos, e a partir daí eu não desenhei mais. E aí às vezes eu repito a mesma coisa que todo mundo repete aí onde vive falando comigo sobre isso, que eu falo, eu não sei desenhar, eu não sei mais desenhar, né? Eu acho que eu acabei perdendo a prática de desenhar, então eu tenho muita vontade de voltar a desenhar. Eu quero voltar a desenhar. Aqui atrás tem um cavalete que tá desfocado, mas a gente comprou isso, na prática, pensando em voltar a desenhar. Mas agora, não é que falte tempo, tem outras prioridades, né? Mas eu quero voltar a desenhar. O Natan falando essa questão, aí eu estou perguntando, né, aqui, e aí eu queria que vocês talvez tivessem essas respostas, né? Será que a todo momento a gente já não está desenhando? Sim. Acho que a gente está sempre desenhando, né? O desenho tem um dos muitos significados da palavra, tem a ver com projeto, com projetar-se. Então, tem alguns relatos em cartas dos portugueses do período da colonização que diziam assim: estamos desenhando as entradas, as ilhas, né? Então, desenhando como projetar-se, inclinar-se para frente e fazer, né? E materializar. Então, lembrei um pouco dessa definição e eu acho que tem a ver com esse. Eu gosto muito desse significado do desenho, de projetar-se e criar, né? E acho que a gente está sempre criando, inventando. Acho que aí está essa aproximação com... Porque aí isso que tu estás falando também tem a ver muito com essa questão de uma noção espacial, né? Também, que a gente vai construindo, topográfica, dos lugares que a gente vê, e a gente experimenta muito essas experiências do corpo em movimento. E se a gente for pensar, é desenho, né? Eu falo muito me movimentando, então eu tenho a impressão de estar desenhando no espaço com o meu corpo. Então, é uma dança, né? Tem até algumas atividades que a gente pode propor para a criança, dela primeiro desenhar com o corpo, ela inventar modos, assim, brincando como se ela tivesse um lápis, sei lá, um pincel. Né? O corpo é a ponta do lápis. A ponta do lápis, né? Isso daí. Então, aí depois ela pode partir para o papel mais concreto, digamos assim. Mas começa no corpo, num projeto motor, né? Assim, um projeto do corpo, né? Em movimento, que cria. E quanto mais liberdade, possibilidades de expressividade da sua, cada um a seu modo, é como a gente diz para a criança, né? Desenha. Mas assim, não, desenhe do seu modo, do seu jeito, assim que eu falo, não sei, né? Desenhe do seu jeito, cada um desenha do seu jeito. A gente não se movimenta cada um do seu jeito. A gente pode desenhar cada um do seu jeito. Então, acho que tem muito isso, né? O corpo pode convidar, pode ser um modo da gente pensar o desenho, né? Acho que a Daile traz muito isso no trabalho dela, né? Nas práticas educativas, né? Essa relação entre o corpo, o movimento e o desenho, né, Daile? Sim, acho que o projeto de TCC
para mim ele era esse lugar de expandir, né? Então eu comecei do básico e do comum, que é a gente sentar numa postura com a coluna ereta, tem uma mesa, um retângulo que é um papel e um lápis. Então a gente começou com esse desenho básico, depois foi fazendo colagens, até que a gente chega nesse lugar de sair do espaço, né? Como que a gente pode desenhar com o corpo? E aí, muito desses diálogos com a Anne, né, me vem essa provocação. Como? Como que eu desenho com o corpo? E aí, uma das oficinas que a gente fez foi com a Mari, que inclusive tá aqui assistindo a gente. Um beijo, amiga, saudade. Ela tá assistindo a gente. Linda, eu estou vendo ela se movimentando, dançando. Sim. E essa coisa do fazer coletivo, né? Então, Mari é uma amiga que vem de Salvador, conhece Belém, se apaixona por Belém, está fazendo um TCC também sobre uma história, que aí tem uma coisa da questão de construir um universo, né? E aí a gente trocando uma ideia, falou, não, vamos fazer junto essa oficina, né? Então era o corpo que desenha o universo de Marvin, que na época a história era a história do Marvin. Não sei se ela está comentando, se ela está contando um pouco também. E aí a gente pegou e eu falei assim, acho que foi com ela que eu falei assim, amiga, meu sonho é colar um papelzão no chão e a gente começar a rolar e desenhar. Eu falei assim, vamos fazer. E aí depois conversei com a Anne também, não, vamos fazer. E aí nós três, com essa parceria do coletivo, puxamos essa oficina, né? E aí como fazer no chão? Ah, porque o mercado, não sei se dá, se é legal e tal, colar o papel. E aí vem essa proposta de sair, né, desse lugar que é o Porto do Sal, que a gente já estava desenvolvendo atividade na biblioteca, já estava fazendo esse desenho mais comum no papel, e expande para um papel maior. Então, acho que eram 25 folhas com mais de A0. Não sei qual é a dimensão do A0, mas são umas folhas muito grandes. E a gente foi para o espaço do Seu Bené, que é um morador da comunidade, parceiro do coletivo, né? Parceiro das atividades. Então a gente já se desloca, alcança um outro número de crianças que não chegava com tanta facilidade à biblioteca, cola esse monte de papel no chão e começa a chamar as crianças, a convidar, a conversar e vamos fazer uma oficina de desenho? Ah, mas não sei desenhar, não tem problema, vamos fazer oficina de desenho, vamos lá, vamos para o Seu Bené. E aí, quando chega, a gente propõe, né, sempre começar com o corpo, né, que Mari também tem uma experiência com teatro, tem uma liberdade corporal, assim, parecida com a Anne, e aí eu colando com elas, né, pensando esse lugar mais da matéria, mas querendo expandir também esse corpo, né, e a gente sempre começava com sons, né, e Mari traz um jogo, que é faça o que eu digo, faça o que eu faço, não faça o que eu digo. Então, se ela estava sacudindo um ganzá, fazendo um som muito agitado, a gente começava a se balançar, mas ela estava parada. Então, era um jogo, né? E aí esse corpo começa a jogar com esse espaço e que está desenhando, porque está se movendo, porque esse corpo também é a ponta do lápis, né? E aí traz as fitas de cetim também, que é uma proposta que a Anne traz. Então, não tem um proponente da oficina, né? Esse modo de fazer é sempre, olha, bora fazer assim, bora fazer assado, bora colocar isso. E essa construção conjunta. E aí, depois, né, seguindo as etapas, a gente começa a entregar os giz de cera e começa a desenhar no chão. Então, as crianças pegam a mão esquerda para desenhar, elas desenham com as duas mãos juntas, fazendo como se fosse espelho. Elas colocam o giz de cera no cotovelo. Será que eu consigo desenhar com o meu cotovelo? Será que eu consigo desenhar com o meu pé, com o meu dedo, com a minha cintura? E aí, nesse jogo das possibilidades, a gente vai encontrando essa liberdade, né? E no fim a gente sempre pergunta, e o que? Vocês conseguiram desenhar? Sim! Esse sim unânime no final, que é o grande valor, assim, para mim, das atividades. E que tem umas fotos, assim, super lindas, né? De lembrar desse momento. Ela fazia uns sons, porque foi incrível. A Mariana. Era incrível, gente. incrível. Ela foi assim uma coisa à parte, uma história assim, porque é uma menina cheia de vida. Isso é bacana assim de lembrar, porque esse corpo que convida
e afeta, né? Então, essa afeta outros corpos. Eu acho que era muito isso. As três ali com aquele grupo grande de crianças, ainda no Porto do Sal, porque é no Seu Bené, lá no Beco do Carmo, ainda está ali na área do Porto do Sal, né? Então, ela levou os instrumentos musicais. Aí tinha uma hora também que ela tocava o instrumento, ela ia propondo ritmos diferentes, e as crianças iam desenhando de acordo com o ritmo que ela estava propondo no instrumento musical, né? Então, devagar, e a criança, câmera lenta, e depois bem rápida, e estava todo mundo e brincando realmente com várias partes do corpo, então, realmente convidando o corpo inteiro para criar e desenhar, né? Desenhar e criar, enfim. Foi assim uma experiência muito maravilhosa, mesmo, de muita energia, de muita alegria, de um corpo que dança, né? Ele desenha, ele dança antes, durante e depois, né? Sei lá, é um corpo que dança. Nesse dia foi um estalo muito grande, bonito, de ver que o corpo dança para desenhar, para ele poder criar livremente, brincar, ele precisa dançar. E a gente dançou muito, né? Tem umas fotos da. Uma hora ela virou uma regente, porque os meninos ficavam tocando, eles queriam tocar, e alguns meninos menores, porque os maiores não queriam, alguns, numa hora, eles não queriam dançar com as fitas. Aí ela disse assim: não, então vocês vão tocar instrumentos, vamos fazer uma orquestra. Aí os meninos ficaram, os maiores, tocando instrumento. Ela era regente. Ela fazia toda a dinâmica da música, baixinho, alto, ela fazia tudo, toda uma regente, uma mestra, assim, daquele coro. E as crianças ali, outras desenhando, foi o segundo momento da história, né? O outro momento da história, né? Desenhando no papel. Foi assim, muito incrível. Dançando, aliás, antes de desenhar, né? Primeiro dançando, depois desenhando, enfim. Foi assim uma experiência muito potente. A Mariana está interagindo aqui. Ela, de acordo com o que vocês vão falando, ela vai fazendo relatos aqui. Tem um comentário dela que ela fala: o corpo desenha no espaço. Gosto das fotografias de longa exposição porque podemos ver esses traços geralmente visíveis que o corpo faz no seu passar, no seu espaço, né? E a outra coisa que ela falou, que vai de encontro ao que vocês estão falando, ela falou que está agora exatamente editando o material, as fotografias dessa oficina, do período dessa oficina. Que vai lançar um livro lindo. Que maravilha, gente. São os processos se desdobrando, né? E como as linguagens elas vão se conectando, né? Porque entra o corpo, entra a música, entra a dança, né? Entra a performance. E nessa conexão com outras linguagens entra a fotografia, né? Que não somente porque ela está editando o registro do processo, mas também porque a fotografia ela é realizada a partir desse mecanismo, né, da convivência com a luz e com a sombra, que é um dos princípios básicos da construção do desenho também, né? Então, e inclusive tu traz isso para a obra que tu colocas aqui no Candeeiro, né? Desse aspecto da fotografia a partir dessa câmera obscura, que traz essa inversão da imagem, mas que também é desenho nesse sentido, né? Que essa luz e que essa sombra vai dar a forma e a construção para novas realidades, né? Então, como é que vocês enxergam essas relações? Porque vocês também, além dessas experiências, que se conecta totalmente com a fotografia, né? Sim. Aí, para mim, veio a fotografia, assim, a pinrolha, a fotoativa, logo que eu entrei na FPA, né, tive primeiro contato com esse universo fascinante, a câmera escura, que para mim é essa caixinha mágica, e que me ajudou a entender melhor o desenho, né, de ver a luz, de ver o raio, de refletir, e dos próprios aprendizados com o Miguel, né. Então, por exemplo, esse desenho que está no prato, aqui no fundinho da Eude, é a partir de provocações que o Miguel me traz também, né? Dari, vamos desenhar esse processo gráfico?
como seria, né? E aí também uma provocação que a Fotoativa me trouxe durante o Pinhole Day desse ano, né? A partir da Irene falando assim, Dai, faz um quadrinho de como é que a gente faz uma câmera escura. E aí essa ideia para mim foi esse grande estalo, né? De como representar essa vivência tão afetiva para mim, né? E esse desenho, ele super contempla, né? Essa luz, essa sombra, esse me encontrar com a imagem e criar, né? Porque o desenho, a gente está criando realidades, né? Com o nosso desenho, porque a gente está materializando coisas que estão aqui dentro, né? O processo de criação do desenho está muito relacionado. É como se eu visse imagens que estão dentro de mim, eu precisasse trazer elas para fora. E a partir disso, vem imagens como essa, né? Essa proteção das espadas de São Jorge, essa espiral que, né, que tá o tempo todo indo e voltando nas nossas criações, nas nossas trocas. A caixa escura, que para mim é super mágica, esse candeeiro que está iluminando. É bem especial para mim esse desenho. E ele conecta exatamente esses dois universos que são, às vezes a gente aprende que estão separados, mas que para mim eles são uma conexão perfeita, né? E as práticas educativas que a Fotoativa traz, que é essa grande casa onde eu me formei, para mim ela linka isso muito bem, né? Começar com desenho, começar com as mãos, começar com o corpo, para a gente ir percebendo e criando e registrando as imagens. Então, para mim é por esse caminho. E tu, Anidias? Eu só fico sempre muito encantada com a tua sensibilidade, né, Daire? Porque tu traz muito no teu trabalho ao modo como tu percebes as coisas, como tu vive as experiências, os teus desenhos com teus traços tão característicos, assim, tu traz aquilo que tu vives, o modo como tu sente a vida, percebe os encontros, a natureza, então isso vem muito, né? Então sempre tem plantas, né? Sempre tem a presença da água muitas vezes, né? Porque a relação com o mistério são experiências que te afetam bastante, que tu traz para a tua produção artística. Então esse trabalho traz muito isso também, né? Tua relação com a Fotoativa, a tua relação com a natureza, é incrível, assim, eu fico, por isso que eu acho que é tão bonito, né? Tão forte, assim, porque o que o artista, como ele percebe, ele percebe o mundo, né? Então a estética mais do que não está num campo, no sentido assim, a estética aqui falando, não no campo do belo, no sentido, né, do que é bonito, que é feio, não é isso, é no campo do exercício da sensibilidade, né? A estética como um exercício da sensibilidade do mundo, sobre o mundo, né, sobre as coisas do mundo, né? O próprio corpo, você, né, então, o que você vive, o que você percebe porque você é um corpo, né, também, né? Então e aí quando tu falas do Miguel que faz esse convite na formação dele, né, assim característica dele que dissemina isso para tantas outras pessoas, essa experiência que para olhar as coisas, para perceber e trabalhar com a fotografia, é preciso perceber-se a si mesmo, então, como corpo, como experiência sensorial, né? Então, tu traz isso para o teu trabalho, assim, eu acho muito lindo. Que lindo! São os encontros dos afetos, muito lindo. Daíri, tu tinha material para apresentar, para a gente compartilhar aqui também? Umas fotinhas. Oba! Pode passar. Já pode começar? Acho que sim. Espera aí, então, vou contar tentar breve aqui. dessa experiência, que é quando a gente expande tudo. Quando a gente desenha com o corpo na Praça do Carmo. Que aí nessa caminhada, né, do projeto do TCC, a primeira etapa o desenho comum, a segunda o corpo que desenha no papel e a terceira a gente não tem mais o papel suporte, né? O nosso corpo está traçando linhas no espaço.
Ai, queria contar um pouquinho dessa experiência que para mim foi muito emocionante, foi muito forte. A gente começa dançando, né, na praça. Na verdade, a gente começa convidando as crianças para participar, acordando elas, para elas virem até esse encontro. Vai andando chega na biblioteca, caminha pelo Beco do Carmo, para chamar, para convidar. E aí as crianças que vão chegando, junto com o coletivo, a gente vai caminhando para a praça. E o primeiro movimento é esse: vamos acordar, vamos fazer um círculo, vamos se olhar e ter as combinações. Foi uma coisa incrível que eu aprendi com a Anne. De toda a oficina a gente começa combinando. Segura na mão, vamos ficar juntos, vamos nos respeitar. E a partir desse combinado, a gente começa as atividades de acordar esse corpo, né? Então tinha uma caixinha com som e todo mundo girando e dançando. E a oficina, por mais que a gente pensasse junto, cada etapa alguém estava puxando, né? Então acho que esse começa mais com a Anne, que ela vai, né, trazendo essa ideia de eu sou uma meleca, como é que a minha meleca se posiciona? Eu sou uma meleca que faz assim, e aí a partir disso, tu pode passar a foto, Nathan? Por favor. Era geleia, que na Gela hora era meleca. troquei, virou meleca, gente. Que ótimo. Esse desafio, né? Como trabalhar com crianças de diferentes faixas etárias com uma atividade, né? Que na faculdade, assim, para mim, isso era uma grande questão, porque a gente faz estágio Fundamental 1, Fundamental 2, né? Aí tem a BNCC, tem várias coisas que vão nos ajudando a definir o que trabalhar com cada série. Mas aí quando você chega num espaço que eu tenho pequeno de 3 anos e de 12, e eu preciso fazer atividade junto com eles, né? Esse desafio assim me provocava muito de como pensar esse ensino do desenho nesse lugar. Então, o Porto do Sol foi um grande momento de aprendizado, assim. E, por exemplo, essa atividade foi um caminho, né, que a gente encontrou. Então, é que as nossas melecas com a língua para fora, acordando, né, se tornando presente nesse espaço, um espaço público, também entendendo que essa praça é nossa, né, que as crianças entendem que a praça pertence a eles, que a gente pode ocupar ela com essa atividade. Aí, pode ir passando. Porque a história da meleca, que na verdade é um jogo que a gente diz assim, eu tenho uma geleia que faz assim, é uma coisa mole. Você tem uma geleia que faz assim, aí é um convite para a criança criar movimentos espontaneamente, né, com o corpo, de forma espontânea. Aí depois virou meleca, que eu troquei a palavra, mas é uma coisa... Hoje mesmo. E as crianças adoraram a brincadeira. Mas aí, depois de ter dançado livremente, assim, brincado, inventado formas, já desenhando com o corpo, aí foi o momento de acalmar, né? de concentrar, e aí também surgiu a ideia de formar um coração, né? Isso daí, né? Formar um coração para respirar devagar, porque já é um momento mais de relaxamento, assim, para aquele primeiro momento, né, a primeira parte da oficina. Então, respirar. E eu vi que estava todo mundo junto, assim. Aí era um convite para um cuidar do outro. Então, que a gente pulsar junto como um coração. E aí também a música, né, o som que eu tinha colocado, né, a gente tinha proposto, né, era de um batimento cardíaco. Tum, 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 tum. Aí foi aquela coisa mágica, todo mundo junto, fez a forma do coração, já com as fitas que eles tinham dançado, não é isso? Com as fitas, aí formaram esse coração, e todo mundo ali, esse combinado, não só na palavra, porque no início a gente faz o combinado da palavra, né, o acordo mais verbal, mas para a criança é muito importante o vivido, né, no corpo. Então, a gente formou, no sentido, na presença corporal, esse acordo de um coração que batia junto, onde todo mundo cuidava, cada um cuidava um do outro.
Isso é um pouco do que eu lembro. Fala mais, Dai. E depois desse momento de acordar, né, da meleca, a gente entregou as fitas, né? Então, a fita, e aí continuou dançando, né? Tinha uns sons, a gente balançava as fitas, e depois era a ideia de desenhar junto. Aí, o que dá para desenhar com essa fita? Fita? Né? E também tinha um exercício que eu sempre gostava de fazer com eles, é de perguntar no início. Vocês acham que é possível a gente desenhar na praça? Como assim, tia? Desenhar com uma linha, se a gente pegar uma linha e desenhar. Não, não, sempre, né? Não vai dar certo isso. Tá bom. Então vamos lá, e começa a atividade. E a gente deu essas fitas de cetim, né? Que elas eram coloridas. E aí, de repente, começa a sair, né? Esse coração deles. Alguém começou a fazer, tá na hora do coração. A gente tinha pensado nisso. Mas, assim, na minha memória foi muito espontâneo todos juntos começarem a colocar as fitas para que ela de fato formasse um coração e acompanhasse os batimentos cardíacos, né, que a gente colocou no áudio. E aí esse momento de agitar, mas depois dar uma acalmada, né, de integrar essa atividade no corpo, esse vivido. Então a gente sentou e ficou todo mundo calmo, assim. Acho que tem outra foto, Nathan, tu pode passar? Que é a mais próxima. A música vai sugerindo, né, também, né, a ideia. Uma linguagem vai sugerindo, vai fazer... Porque mesmo que a gente chegasse com um planejamento, as coisas foram se construindo no encontro, né, Dani? Então, bonito isso. O som do coração, desenhar no espaço, com as fitas, desenhar, então, o coração, né? E juntos, né? Cada um trouxe a parte desse coração, esse coração nosso, esse coração do mundo. Bem no centro da praça, né? No sábado de manhã, na Cidade Velha, né? Todas as representações. A gente está ocupando aquele espaço com alegria, né? Com liberdade. E aí deu essa acalmada e todo mundo segurou as mãos, a gente ficou, vamos ouvir o coração, e o nosso coração tá batendo. E esse foi o primeiro momento, assim, o segundo momento, né, da atividade. E que, por mais que tivesse passado para todo mundo do coletivo, né, esse caminho, porque também tinha a ver com o TCC, com a pesquisa, mas era espontâneo, né? Então, a qualquer momento, alguém poderia sentir que estava mudando ou que podia fazer alguma coisa e trazer uma proposta, né? Que isso vai acontecendo mais para frente da atividade. Tu pode passar a foto, por favor, Nathan? Aí, o nosso coração. Pode passar. Pronto. E aí, depois desse momento do coração, vem o momento do vamos desenhar na praça. Como? Aí eu levei vários rolos de barbante. Falei assim, tá aqui, vamos imaginar que essa linha é a linha do papel e a gente vai levar o mais longe que a gente conseguir, como se estivéssemos desenhando na praça. A praça é o nosso papel. E aí começa, né? Eles apostam corrida, eles enrolavam as linhas nessas colunas que tem lá na Praça do Carmo. E aí começa todo mundo correr, pular, se empurrar, e toma cuidado com a criança para ninguém cair. E a gente sempre nesse apoio, né, observando, mas deixando também que eles cuidem um do outro, que eles se acompanhem. E aí eles vão criando o jogo deles, né? Para além do que nós, enquanto instrutores, estamos propondo. Eles vão se apropriando do momento e vão inventando. E a gente está ali acompanhando. E aí, em um determinado momento, parei e estava uma teia, né? As linhas se atravessavam e criou uma grande teia. E alguém gritou assim, vamos brincar de pira-pega. Não estava no script, mas vamos brincar de... A Paloma, né? Paloma gritou isso. Danada, geminiana. Foi ela. Vamos brincar de pira-pega? Porque estava lá aquela trançada toda, né? O convite, né? Incrível. E aí vem esse registro, né? Quem é a mãe? Fulano é a mãe. Corre, pula, rola no chão. Aí o corpo, ele desenhou e ele tá brincando o tempo todo, né? Com essa teia de aranha que a gente criou no espaço. Tu pode passar, Nathan, por favor? Aqui, essa sequência é ótima. E aí que os adultos vão acessando a sua criança, né? O Patrick, só lembrando aqui do Patrick, né? Legal também que é um artista que vem do teatro
E da literatura, acho que já está formado em letras, né? Ele tá, nesse momento, ele estava estudante de letras, eu acho que já formou, está formando em letras, então ele conversa com a literatura e é ator, um grande ator, um contador de histórias, e é esse menino lindo. Saudade. Saudade. Olha essa peca. E ninguém vai falar dessa menina? Moleca doida. Aí a foto tá linda. Esse super agradecimento eram quatro fotógrafas, que era a Paloma Costa, a Pati e a Pamela. Três fotógrafas amigas maravilhosas que compartilharam esse momento, e todos os registros, né, são delas. Que esse fazer de... Ai, eu amo essa foto. E como que a gente começa a brincar, né? Começa a correr. Aí, em algum momento também alguém diz assim, vamos amarrar, acho que foi a Anne que falou, vamos amarrar a fita de cetim na teia. Aí eles correram e começaram a amarrar. Aí começou a terminar os rolos, mas aí alguém de repente passava com um novo rolo de linha, né? Então essas linhas, essa teia, e todo mundo começou a brincar, né? Essa brincadeira, esse jogo acessou a nossa criança. E aí eu me recordo da amiga Marina também, logo que eu apresentei o projeto do TCC para ela, falando dessa urgência de brincar, de correr, de se divertir. Aí ela falou assim, tá lindo, a tua criança interior quer brincar, né? Então deixa ela brincar. E aí, quando eu vivi essa experiência, eu lembrei dessa fala dela, que foi muito antes de qualquer oficina acontecer, né? E o quanto que a nossa criança precisa brincar para se reconectar e, enfim, para viver essa potência toda, né? Do trabalho. E aí, nessa foto, eu gosto muito dela, porque eu tô sentada, chegou um momento que eu não aguentava, assim, eu me sentei, eu tava cansada de estar correndo. E aí, quando eu sentei desse lado da praça, eu vi as crianças correndo, e do outro lado eu vi que tava aquela pintura, né, escrito Sonhos. Eu não tinha visto, assim, desde a hora que a gente chegou e fez toda a atividade, eu não tinha percebido. E nessa hora que eu sento no chão, que eu observo toda aquela energia correndo, gargalhadas, risos, pulando, e aí no fundo estava escrito sonhos. E aí foi quando deu um estalo, assim, porque para mim tudo fez sentido, né? O que eu estava fazendo ali, essa vontade de acreditar na arte, na educação, na infância, que é um sonho, né? E é um sonho lindo quando a gente compartilha, quando a gente tem com quem criar, com quem trocar, com quem fazer acontecer esse sonho, né? Então, para mim, foi um momento assim que eu sentei e fiquei super emocionada, entendendo como aquilo tudo fazia sentido. E aí tem esse papel no chão, que era a última etapa da oficina. Acho que tem mais algumas fotos ainda. Pode passar. Pode ir passando. Pronto. E aí, depois que a gente fez a teia, brincou. Pode voltar, por favor, Nathan. Isso, nessa foto. E aí a gente olhou a teia, aí falei, todo mundo já tinha agitado bastante, vamos começar a acalmar. Aí subimos, né, nessas escadas que tem ali na Praça do Carmo, e aí volta a pergunta do início. E aí, gente, conseguimos desenhar na praça? E aí todo mundo gritou, né? Sim! E o que foi que a gente desenhou? Aí começa, nuvem, teia de aranha, colmeia, Navio, barco, barco. e eram vários desenhos, né? E eram vários desenhos, onde a gente assumiu esse lugar do corpo, né? Como ponta do lápis, com esse barbante, que era a linha. E aí, depois desse momento de todo mundo olhar e ver o que criamos junto, todo mundo correndo, brincando, a gente começou a cortar os barbantes, né? E dar vários pedaços para que a gente colocasse no papel esse desenho. Né? Qual é o desenho que a gente viu? Qual foi o desenho que eu fiz?
E aí a gente começa a trazer para esse papel branco, né, que estava no chão, como começa a última etapa de integração, né, de toda essa vivência do corpo para a materialidade do desenho de novo, né, do papel branco e de uma linha, que era o fio do barbante. Aí, tu pode passar, Nathan, por favor. Aí é esse momento, né, que todo mundo senta e começa a fazer a boneca, a flor, a nuvem, o barco, a teia de aranha, e compartilhando desse espaço e tendo uma outra dinâmica corporal com a criação do desenho. E foi esse momento. E aí é bem legal que essa moça que está na frente com a criança, elas estavam passando pela praça na hora que a gente estava começando a atividade, né? A gente chamou, vem participar. Ah, mas pode, é pago. Não, é tudo gratuito, pode chegar, participa com a gente. Aí elas se empolgaram, né? Então a mãe e a criança participando da atividade e se divertindo junto também. Foi bem... Pode passar. Acho que agora vem as imagens dos desenhos que eles fizeram. No coração. Aí, a super equipe que estava com a gente. Pamela, Lívia, Léo, Paloma, Patrick, Rita, Natasha, Débora. Super foram parceiros nessa atividade, nessa criação. Só agradeço. Foi lindo. Anne Dias, as crianças. E todas as crianças. E todas as crianças. Pronto, eu acho que essa é a última. Aí a gente já está voltando para as primeiras. Sim, acho que essa é a última. É muito maravilhoso, né? Quando você vê o desenho de forma orgânica, né? Não somente dos corpos, mas do corpo da cidade, né? Enquanto suporte para tudo isso. Movimenta, né? As histórias, as imagens, as figuras formadas e reconfigura também, né? As possibilidades do que é o desenho enquanto corpo, né? E de fato, enquanto universo de construção, que não necessariamente precisa estar aprisionado, né, a uma formalidade, a uma reprodução, mas que ele é muito mais do que isso, né? Ele é tão expandido tanto quanto a fotografia, tanto quanto a escultura, tanto quanto as outras linguagens. E eu acho que é um grande desafio sempre estar moldando novas maneiras de enxergar essa linguagem, né? Para a gente também não temê-la, né? Eu acho que é uma das mais temidas, assim, e negadas, né? Que a gente não precisa se colocar nessa condição, né? Que a gente desenha sempre, né? Essa história a experiência da vida como obra de arte, né? Acho que é isso. Realmente. E aí, como o nosso registro da presença, né? Sim. Da nossa presença no mundo. Exatamente. Meninas, eu queria agradecer muito, assim. Natan, tem alguma questão que tu ia colocar? Não, eu ia só o comentário da Marise Maués, que ela fala que a Anne é uma parceiraça. Sim, a Anne é uma parceiraça. Nós temos essa felicidade de conviver com ela, agora não tanto quanto antes, mas eu conheço a Anne desde 2014, assim, é um amor, é uma querida por todos os encontros.
A Daire eu conheço mais recente, né? Eu acho que a Daire eu conheci em 2017, conheci a partir da Ana Lira, que é uma outra querida também. Sim, aí outro comentário que ela fez também é muito bom ouvir vocês. E a Mariana Viveiros, eu estou emocionada, muito obrigado por essa partilha tão preciosa. É isso, eu acho que foi isso. É isso. A gente queria agradecer, assim, por todo esse compartilhamento dessas ações que vocês estão desenvolvendo na cidade e para que a gente também, a partir desse vídeo, né, torne cada vez mais público isso, né, porque a gente discute muito quais são esses centros, né, ou que a gente precisa estar sempre em outros centros, mas o centro somos nós, né, somos as pessoas que a gente se conecta, e são os lugares que vão, de alguma maneira, estar favorecendo para que esses contatos aconteçam. Então, muito obrigada, meninas, assim, de verdade, pelas falas de vocês, pelas ações que vocês têm desenvolvido, pelos desenhos que têm formado e pelos corpos que têm tocado também. Obrigada. Gratidão, Eude. Gratidão, Natan, Anne, parceiraça de sonhos, de criações e de invenções. Vou continuar criando, inventando, desenhando, dançando, né? Com as crianças. Agradecer. Obrigada, Natan. Imagina, a gente é que agradece por tudo, por ter aceitado, por ter topado essa nossa aventura dessas experimentações que a gente está tendo com o candeeiro. Essa é a segunda participação da Daire, a primeira como artista participante, a outra como artista convidada, a Anne a primeira, enfim. Obrigado a vocês por aceitarem essa loucura nossa, é um laboratório para nós, é um desafio, é um CAI de internet, essa tensão sempre da tecnologia que a gente fica em que se vai acontecer até o final, se vai dar tudo certo. E a gente fica aqui, não é tranquilo para a gente, como também eu acho que não é tranquilo para vocês, sempre está esse nervosismo, porque a gente está acostumado ao abraço, à presença, ao olho no olho de frente, a estar ali. Então, isso para a gente é tudo muito novo. A gente agradece demais a vocês, agradece a todo mundo que nos acompanha, que assiste aqui agora, ou que vai assistir depois. Obrigado. Viva o candeeiro, que ele continue aceso. Vai continuar. Tem muita coisa pela frente ainda. Vai continuar. Tamo junto. Como diz lá no Nordeste, vai continuar lumiando. Isso. Super feliz, gente, de ter participado na outra fala com a Bia, de agora vir com a Anne, né? Desses atravessamentos do corpo. Do quanto que a gente se atravessa, aprendo muito com a Anne, gente, super mentora, assim, de caminhos, de sonhos. E de tuas falas, assim, são sempre tão lindas. Total admiração e carinho por ti. Obrigada, Natan. Eu tô muito feliz. Muito obrigada.